Vamos lá. Boa tarde. Lá se foi a segunda-feira. Cara, isso aqui não vai dar certo desse jeito, não. Isso. Esse sentido aqui. Aí, agora sim. É feio, mas protege o tênis. Sapato novinho. Comprei no sábado. Aproveitei minha ida pro centro. Tava precisando. Já trouxe. Olha um super-homenzinho, que fofuro. Boa tarde a todos. Segunda-feira já foi. Restam 2 dias úteis no sentido profissional, né? E olha o calorzão. A chuva prometida não chegou ainda. Mas talvez ela esteja apenas em outro lugar. Na sexta-feira ela estava aqui e não estava em casa. Espero que não esteja aqui nem em casa, pelo menos até eu chegar. Consegui fazer bastante coisa, adiantar bastante coisa das pendenciazinhas que eu tinha, já encaminhei para que não fique parado na semana aí. Assuntos eu separei algumas coisas, tem até bastante coisa separada, mas atualizando aí minhas resenhas dos últimos vídeos, percebi que simplesmente eu comecei a falar do Corinthians, aquele assunto super interessante, e não parei, e parei. Fui até um pedacinho só, até tenho correções a fazer, mas parei. Coceirinha no nariz aqui só pra variar. Tava falando do Corinthians, que eu me lembro dos títulos e tudo, das coisas que eu acompanhei, os fatores relativamente relevantes, e fui até 98, mas uma correção, Marcelinho Carioca. Contramão, velho! Meu chapa, isso é um protegido divino. Não é possível. Falei que o Marcelinho chegou no Corinthians em 97. Não, ele chegou em 94. No fim de 94, mas chegou em 94. E ele chegou com muita personalidade. O que será que é isso, hein? Molecada bonita. Alguma coisa pra modelo e manequim aí, né? Molecada bonita. Mas enfim. Chegou em 94. E já em 95 já começou a ganhar título, né? Já foi campeão paulista em 95, aquele título que eu falei. Então vamos voltar um pouquinho, só para lembrar aqui do que eu me lembro, de tudo que eu me lembro. Foi vice-campeão brasileiro em 76, foi campeão paulista vice-campeão brasileiro em 76, foi isso que eu falei? Não sei. Foi campeão paulista em 77, com toda a polêmica do Rui Rei, inclusive. Foi campeão paulista em 79, 82, 83, bicampeão, aquele super time. 82, 83, sensacional. Quase o mesmo time. Foi vice-campeão. O que eu chorei na Copa
eu fiquei contente no Campeonato Paulista, né, de 82. Já com Sócrates, Zenon, Casagrande. Casagrande foi artilheiro do campeonato com 29 gols. Fez gol no meio das pernas do Valdir Pérez. Enfim, olha, mano, era um São Paulo que a dupla de zaga era Oscar, era Nelsinho Batista. É, cara, Nelsinho. Era jogadores aços. Tinha Dario Pereira na quarta zaga. E vamos lá, 82, 83, bicampeão. 88 eu tava no quartel e foi o gol do Viola. O Viola era um garotinho, tanto que o Viola jogou um pedacinho, alguns joguinhos desse Campeonato Paulista de 88, que eu mal acompanhei, por sinal, por causa do quartel. E depois ele foi emprestado, jogou em times do interior pra tomar juízo. Ele voltou em 93, aí sim, como um jogador muito mais encorpado em todos os sentidos. Menos cabeça, sempre foi cabeça de bosta, né? Mas enfim. 88, eu me lembro que o Tenente Ferretti, gente boa, palmeirense roxo, gente boa, gente boa. O Tenente Ferretti foi... a gente, na segunda-feira, depois do título, todo mundo ali esperando na frente da bateria para entrar em forma, para fazer a apresentação do dia, tudo. E Ferretti passou, a gente sabia que ele era palmeirense, todo mundo ficou quieto, né? Passou, parou. Alguém deve ter mexido com ele. Tenente, Corinthians, né? Aí ele parou. Fez assim: quem é corintiano, levanta a mão aí. Aí, claro que os idiotas levantaram as mãos, né? Não ia dar esse gostinho pra ele, né? 10 flexões. É isso aí, deitamos pra fazer as flexões e em vez de contar, a gente Timão, eu. Tudo uma grande gozação. 88 eu me lembro disso. 90 veio o primeiro título brasileiro, conquistado à base de muita sorte, talento e raça do time. E mais o Neto, né? Mais o Neto. O Neto salvou o Corinthians assim em vários jogos, e quando chegou nesses mata-mata aí foi fundamental. Fez gol de cabeça, fez gol de carrinho, fez gol debaixo d'água, fez gol de peixinho, vixe, ele se matou mesmo pelo Corinthians. E era aquilo seguinte, né? Eu acho que ele foi bem aconselhado, porque seria o fim da carreira dele. Seria o fim da carreira dele. O Neto jogou no Corinthians até mais uns 4 anos, mais ou menos. Ele sempre se declarou corintiano, né? Jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, jogou no Santos. Depois do Corinthians ainda jogou no Santos. Não, mas é um trouxinha, não é... Foi um bom jogador de futebol, só isso. Foi só um bom jogador de futebol. Um ótimo jogador de futebol, vamos dizer. Mas não tem nada a me ensinar. Nunca teve. Nunca teve. E 90 veio o Campeonato Brasileiro. Depois ficou um bom tempo aí amargando, se eu não me engano. Me lembro de 91, Libertadores, mais uma das... Começou a ficar chato, né? Então fomos atrás, tomou. O Guinei, só o corintiano mais velho sabe do que eu tô falando. Guinei entregou lá na Bomboneira e entregou aqui.
O Guinei ele saiu do campo, ele não foi substituído. Ele saiu do jogo. Tô tão chateado, tão puto com a merda que ele fez. Acho que foi 2-0 lá, foi 1-1 aqui. Debaixo de chuva, muita chuva. Eu fui, eu e o Boi, eu e o Jorge, meu vizinho. Fomos ver o jogo no Morumbi. Frio e chuva. Depois ainda não achávamos o carro. O Boi tinha um fusquinha azul. Mas foi legal. 91 nada, 92 nada, 93 foi aquele ano de um paulista sensacional. Passamos por tudo e por todos. Todos os jogos que eu fui, ganhou todos. No Pacaembu. E alguns. Meteu 5-2 no Santos, cara. 5-2. Só que tomou aquele vareio no último jogo do Palmeiras. Final em 2 jogos, ganhou o primeiro, com Viola imitando porco. E ganhou o segundo, e tomou um nabo no segundo, que toda a vizinhança foi na frente da minha casa tirar sarro da minha cara. Mas eu provoquei, foi merecido. Aí passou aquele 93, 94 apanhando do Palmeiras. Chegou 95, campeão paulista. Conseguiu ganhar do Palmeiras finalmente, uma final e tal. Teve um gosto mais legal por causa disso, mas campeão paulista só. E campeão da Copa do Brasil. Em 95, a primeira Copa do Brasil. Um a 1 aqui no Morumbi e 1-0. O Ronaldo defendeu tudo. Ronaldo Giovanelli. Forgado. Defendeu tudo. Marcelinho fez o gol lá no Olímpico. No antigo Olímpico, não é o que se joga atual. Já foi demolido, acho, né? E campeão da Copa do Brasil. 96, não me lembro, acho que nada. 97, eu acho que foi campeão paulista. Ou 97 ou 98. Um dos dois. Aí entrou um timaço, um super time. Ali tinha Vampeta, tinha Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Silvinho. Um puta de um timão. Super time ali. Tanto que foi campeão brasileiro em 98 e em 99. E não se trata só de ter sido campeão brasileiro. Ele foi primeiro lugar na classificação geral. E nos mata-matas foi embora, acabou, tal. E só em 98 e 99 times mineiros, né? Times mineiros. 98 contra o Cruzeiro, do Dida. 99 contra o Atlético Mineiro, do Guilherme Maloqueirão. Depois o Guilherme foi comprado pelo Corinthians, aí fez uma enorme de uma merda. Se envolveu num acidente igual ao do Edmundo, tomou umas pingas e teve vítima e o cacete aí e tal, coisas pesadas aí. Mas foi 98 e 99, campeão brasileiro. Aí não me lembro se foi paulista 97 ou 98, precisaria dar uma olhada. Aí veio 2000, começo de 2000, com aquele time mais reforçado ainda. E você tinha ótimos jogadores. E aí veio o Mundial da FIFA, o primeiro Mundial da FIFA. E aí eu tenho que fazer
um registro aqui, porque eu vivo falando isso, mas eu não registro, né? Existe uma encheção de saco de que o Corinthians não ganhou um Mundial, ganhou um torneio de verão. Por que você foi pra aí, cara? É porque quando eu abrir, ninguém vai encher o saco de mim aqui. Mundial, os padrões são FIFA, então igualzinho, o mesmo padrão de uma Copa do Mundo. Então você tem lá os representantes continentais específicos, né? E aí parece que o critério foi esquisito mesmo para a escolha do representante da América do Sul, se era o Vasco. O Vasco era campeão da Libertadores de 98, acho. Nada a ver com 2000, porque 99 foi o Boca. E o Boca nem veio. Umas melecas, um monte de meleca. Só que o Corinthians era o campeão representante do país. Então você podia falar, não, o critério foi 98, ele foi campeão em 98. Ah não, o critério foi 99, ele foi campeão em 99. Então não há nenhuma dúvida em relação ao participante brasileiro do Mundial da FIFA. Ah, foi o Vasco. Aí eu não sei. Essa é a questão. Não entraram num acordo com o Boca, alguma coisa assim, ok. Mas o Corinthians, legítimo, representante do país sede, acabou. Não tem que ter Libertadores para. Ah, como é que tem Mundial sem Libertadores? Mundial, padrão FIFA, não tem que ser campeão. Quando foi no Marrocos, o campeão do Marrocos foi o representante do país. Quando foi no Japão, o campeão do Japão foi o representante do país. E pronto, acabou, mano. Não tem muito a mais. E eu deixo muito claro que eu não desmereço, eu nunca desmereci os campeões mundiais anteriores ao Mundial da FIFA. Ah, não, era Toyota, era só o campeão da Libertadores contra o campeão europeu. No fundo, em 90%, 99% dos campeonatos mundiais de todos os anos, acaba dando isso mesmo. São só 2 jogos preliminares antes. Mas na lógica sai isso. O campeão da América do Sul é mais forte do que o campeão asiático, do que o campeão da Oceania, do que o campeão, enfim, até do país sede, que é um japonês às vezes. Mas dá uma zebra ou outra. Só com o sul-americano, né? Foi o Atlético Mineiro e o Inter, né? Conseguiram a façanha de não ir para a final, né? Porque perder a final, você vai perder para um Barcelona, para um Milan, para um Real Madrid. É diferente, né? Para uma Juventus. Times com muito mais estrutura do que os times brasileiros, mesmo eles hoje sendo grandes potências no sentido de, pelo menos na América do Sul, né? Na comparação com a América do Sul são, financeiramente falando. Mas a representação, o Corinthians participar do Mundial, não tem dúvida nenhuma. E é engraçado que a crítica é tão vazia que o efetivo problema do Corinthians naquele Mundial foi outro. Era, se eu não me engano, o grupo, eram 2 grupos de 4 times, alguma coisa assim. E a melhor campanha daquele grupo fazia final. Se eu não me engano era isso, só. E no grupo de lá tinha o Vasco, no grupo de cá tinha o Corinthians. No grupo do Vasco tinha Ajax, Manchester, sei lá o que tinha, não lembro. No grupo do Corinthians tinha Real Madrid. Só tinha, o forte era o Real Madrid. Tinha um outro time e o Raja Casablanca, que acho que era do Marrocos. Acho que era o time marroquino, representante da África, sei lá. E aí, o que aconteceu é que para a última, o Corinthians empatou com o Real Madrid em 2-2, um belíssimo jogo. Toda uma polêmica com o Edilson. Senti um pingo, tomara que só tenha sido um pingo aleatório. Gozações de um de outro, brincadeira e não sei o que. Aí eu sei que o técnico do Real Madrid falou que
o Edilson tinha que nascer 3 vezes para poder chegar aos pés do Karembé, o zagueiro do Real Madrid, francês lá, bom de bola, bom jogador. O Edilson deu um drible da vaca no cara e fez um gol. Tipo assim, deu cartão de visita, né? Pô, aqui é o time do Corinthians, meu. Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Vampeta, Adilson Batista, zagueiro, Silvinho. Nossa, era fantástico, era fantástico. Era um puta de um time. E aí a final foi contra o Vasco, no Maracanã, um jogo só, no molde, no que é mesmo, no molde. E acabou que nos pênaltis o Edmundo perdeu o pênalti, o Marcelinho perdeu dele, você acredita, cara? Se eu não me engano, o Dida defendeu um, o Marcelinho perdeu dele. E o Edmundo perdeu o último pênalti dele, que aí já foi campeão e tal, enfim. E tem, é claro, nenhum torcedor que não é do Corinthians aceita esse título do Corinthians. Adianta, assim, foi campeão em 2012, tava lá corretamente, bicampeão mundial. Acabou. Acabou. Bom, depois de 2000, teve uma coisa interessante. Aquele super time foi desmanchado, muitos saíram e tal. E foi o time que, se tivesse a regra, naquele ano, se não me engano, em 2000, acho que foi isso mesmo, não teve campeonato brasileiro, teve Copa João Avelange, né? Uma espécie de uma liga, né? Que foi criada. Na verdade era a mesma coisa, né? E o Vasco foi campeão em cima do São Caetano. E essa Copa João Avelange, o Corinthians foi o último lugar. Só que não era um qualifier, né? Então não houve rebaixamento, mas foi ridículo, foi simplesmente ridículo. O fim do ano foi melancólico pro Corinthians. Foi terrível, assim. Sério mesmo, bro? E depois que eu vou me lembrar, acho que aí teve um hiato, ficou um tempinho sem ganhar nada, assim, especificamente, pelo que eu me lembro. Depois veio 2005. 2005, aí a merda, né? No fim de 2004 me aparece um maluco que ninguém nunca viu na vida, chamado Kia Jorabichian. Supostamente parece que ele tinha vindo de uma negativa do Grêmio, ele ofereceu para o Grêmio não quis. Se dizia representante de um fundo de investimentos chamado MSI. Eu não me lembro mais a tradução, o que queria dizer essa sigla. Mas enfim, chegou para pôr dinheiro, para arrebentar tudo, tal. 2004, no final de 2004 eles aprovaram essa brincadeira aí. E chegou um dinheiro. Foi assim, agora falando o que era verdade, né? Era na verdade um grupo de lavagem de dinheiro. O chefe desse grupo, dessa suposta empresa de fachada aí, era Boris Berezovsky, um dos cabeças na época da desestatização da antiga União Soviética, que ganhou algumas das empresas estatais e saiu com muito dinheiro, enfim, toda aquela corrupção desenfreada que foi o final da União Soviética. E inclusive pelas guerras separatistas ganharam muito dinheiro também. Essa coisa de vender arma mesmo, de ganhar dinheiro com guerra, com matança, com genocídio. É de uma podridão terrível. É do time que eu torço. Eu torço de sem vergonha mesmo. Eu não consigo parar de torcer.
Não consigo não, não tô afim ainda. Ainda não me prejudicou, né? E a tendência é que não me prejudique mesmo, né? Nunca mais. E montaram essa empresa aí de fachada e a ideia era trazer grandes nomes, fazer negócio com jogadores, trazer títulos, enfim, a marca e um contrato grande. Alberto Dualib era o presidente, o vagabundo da época, um cara de 80 e tantos anos já na época, super mal intencionado, corrupto, nem tão corrupto quanto corruptível, né? E permissivo, né? O pior de tudo era isso, né? Então, cercado de gente mal intencionada, enfim, e numa forja de votação, conseguiram aprovar a entrada desse suposto grupo financeiro. E eles entraram e começaram a trazer. O primeiro nome que eles trouxeram foi um quase desconhecido chamado Carlos Tevez. Um menino de 20 anos na época, 2005, estrela do Boca Juniors, grande promessa. Aí montou, trouxe do River Plate Javier Mascherano, também uma promessa. Trouxe um zagueiro desconhecido, Sebastião Domingues. Foi lá para a Europa, trouxe de Portugal Carlos Alberto, que tinha acabado de ser campeão do mundo pelo Porto. Trouxe Roger Chinelinho, cracaço, que estava jogando na Arábia Saudita, se eu não me engano. Trouxe... quem mais, hein? Nilmar, também estava na Arábia Saudita, tinha saído do Inter, hoje está no Santos. Garoto, 19, 20 anos. Trouxe Fábio Costa, do Santos, um dos melhores goleiros do Brasil na época. Maluco, mas trouxe o Fábio Santos. Trouxe... tem mais gente aí, cara. Trouxe o Ricardinho de volta. Acho que já não tinha o Marcelinho. Não. E trouxe o técnico Daniel Passarella, polêmico. E naquele ano de 2005, para mostrar serviço, se eu não me engano, foi campeão paulista, tem que confirmar isso, mas foi campeão brasileiro com uma merda. Que aí, na minha opinião, tenho isso. Pode falar que eu sou inocente, o que for. Um campeonato que teve que voltar, o campeonato, porque um dos juízes foi pego, réu confesso, de uma investigação da Polícia Federal. Eita, nós. Edilson Pereira da Silva. Dizendo que manipulou o resultado de jogos. E por conta disso o campeonato teve que voltar várias rodadas antes. E o Corinthians não era líder. Mas com a volta das rodadas acabou ficando. E enfim, os jogos voltaram, foram refeitos. E sim, aí sim, tinha perdido para o São Paulo, por exemplo. Refez o jogo, foi 1-1. Tinha tomado um 5-1 do São Paulo, meu amigo. Voltou. Os jogos que o Edilson optou. Mas enfim. Manchou, né? Manchou aquele campeonato. Um campeonato sem graça, tudo. Por conta disso, né? Eu, na minha opinião, eu tenho isso, de que não tem nada a ver com a MSI. Mas chegou em 2006, o grande projeto era, já que foi campeão brasileiro, com um ponto de vantagem. Foi até meio melancólico, o último jogo foi contra o Goiás, lá em Goiânia, e perdeu. Perdeu de 4-3 o jogo, ou de 3-2, alguma coisa assim. E porque o incompetente do Inter de Porto Alegre também perdeu. E aí aguentou-se a raiva do seu Fernandão mau caráter. Morreu.
tudo bem, gente, ele morreu, me desculpe. É um grande ídolo do Internacional. Mas ele era um mau caráter. Pergunte nos bastidores do São Paulo aqui, que eu já ouvi falar muita coisa. Mas enfim, eu faz um tempo que eu conheço o mau caráter. Eu olho e acho, e normalmente eu tenho certeza. Mas normalmente eu tenho certeza não. Normalmente eu estou certo, infelizmente. Mas enfim, não vou explicar essa história do Fernandão não, porque isso daria mais um capítulo, né? E aí chegou 2006, todo o projeto de, opa, o que que falta? Falta Libertadores. E não deu nada certo. Não deu nada certo. Eu acho que eu vou embora daqui mesmo. Ah, não, cara, aí não dá, né? Parando toda hora, aí não dá, né? Chegou em 2006, já na segunda fase, já levou um sacode do River Plate. Ficou um negócio chato, porque o Mascherano não quis jogar. Mascherano, ele mesmo. Titular, capitão, né? Titular da seleção argentina. Não é capitão porque o Messi é capitão, né? Titularzaço do Barcelona. Mas você percebeu, eu não expliquei direito. Você percebeu que os jogadores que o Corinthians trouxe foi da Argentina, de Portugal e da Arábia Saudita. Sabe por quê, especificamente esses lugares? Porque eram os lugares onde aceitava dinheiro vivo. Esses jogadores que o Corinthians trazia, eles eram pagos com dinheiro, não tinha transação bancária nem nada, justamente porque era isso, era lavagem. Era lavagem. Depois de aceito, vocês estão abusando, né, velho? Depois de aceito, depois de regularizado aqui, já era. Aí sim. Tanto que o Tevez e o Mascherano, eles saíram em 96, foram para o West Ham. Sabe quem era dono dos fundos do West Ham? Empresas russas, antigos empresários russos. Então, tudo ficava bem casadinho, né? E aí, você lavava o dinheiro e criava patrimônio, né? Trazia um dinheiro legal, dava em espécie, e depois de um tempinho você vendia aquele jogador regularizadinho, tudo direitinho. Podia fazer transações bancárias e esquentar esse dinheiro, né? Enxugar esse dinheiro. E é isso, cara, é isso. Essa era a jogada, que durou 95. 2005, perdão, 2005. 2006 foi o ano que não deu certo a Libertadores, que era o principal projeto. E começou a pagar as contas da merda que fez com a MSI. A Polícia Federal foi apertando o cerco, não só com o Kia, que acabou, de repente ele começou a ir para a Inglaterra. De repente ele começou a desaparecer do Brasil. Ele antes era visto nas baladas com o Tevez e com o Mascherano. E depois ele simplesmente... As investigações da Polícia Federal começaram a pegar mais pesado. E ele foi sumindo, até que... Se eu não me engano, ele ainda é procurado, ou ele ainda tem pendências jurídicas aí. Os dois namoradinhos poderiam andar um pouquinho? E aí 2006 foi desmanchando tudo. Um ano morto. E 2007 foi o grande ano, né? Foi o ano
foi o ano da, Deus te abençoe, hein, do rebaixamento. As consequências daquela campanha ruim, de todo esse uso errado de dinheiro e tudo mais, dos processos que isso gerou e tal, foram terríveis. E basicamente o que acontece é isso. O dinheiro foi embora. E os velhos gagás continuaram lá, tentando administrar. Claro que eles não teriam capacidade nenhuma para isso. E aí aparece uma figura, em 2007 isso ainda, foi rebaixado contra o Grêmio. Campeonato Brasileiro, caiu para a Série B, jogou 2008 a Série B. E aparece um cara em cenário nacional, na verdade ele já aparecia, até no tempo da MSI ele já aparecia. Todos sabem que ele trabalhou nos bastidores como braço direito do Gagá, do Alberto Dualib. Nem sei se está vivo ainda o Alberto Dualib, né? Preciso dar uma olhada nisso também. E apareceu Andrés Sanches, um cara inteligentíssimo, praticamente foi criado nesses bastidores de futebol, manja tudo, tudo, se integra com quem toma as decisões e tudo mais, e ele foi entendendo, participando e tal, e no final de 2007, aquela derrocada toda, todo o constrangimento do corintiano no mundo inteiro, e era eleição para a presidência. E ele se candidatou na chapa oposicionista à atual linha do Alberto Dualib. E ele ganhou fácil. E aí ele reestruturou, ele profissionalizou, deu maiores condições ao departamento de futebol. Chegou 2008 com um compromisso: vamos fazer tudo de novo. Vamos começar do zero. E primeira coisa que eles fizeram, trouxeram um cara renomado no conceito de Série B, Mano Menezes. Mano Menezes, no ano retrasado, em 2005. Em 2005, o ano que o Corinthians foi campeão brasileiro, o Grêmio jogou a Série B. Foi rebaixado em 2004 e jogou 2005 a Série B. O Mano Menezes subiu aquele time. Até procurem no YouTube aí o jogo, épico jogo da Batalha dos Aflitos. Se eu não me engano, foi Grêmio e Santa Cruz, o último jogo do campeonato. O Grêmio ganhou o jogo com 4 jogadores expulsos, com 7 jogadores em campo. O Santa Cruz não tinha os 11, acho que ele tinha os 10 ou 9, vai. Um jogo louco. O último gol do Anderson, um garotinho. O Anderson, um dia eu falo sobre ele. Mau caráter, vagabundo. Hoje está no Curitiba. Sem vergonha. Um jogador que não merece 30 segundos do meu vídeo. Eu fale dele. Um dia eu falo. Aí, o que espertamente o Andrés fez? Mano, venha. Tirou o cara do Grêmio. Coincidentemente, ou não coincidentemente, né? Podemos dizer, o último jogo do Corinthians no campeonato de 2007, o que rebaixou foi Corinthians e Grêmio no Olímpico, e o jogo foi 1-1. Sabe-se lá se o Mano Menezes já não estava contratado para aquilo. Acho que não, porque dependia daquele jogo, né? Mas o Corinthians era péssimo, era um time muito ruim, muito mal montado. Nelsinho Batista, aquele lá que em 90 foi campeão, foi o primeiro campeão, deu o nosso primeiro título brasileiro, foi também, infelizmente, não tem muito a ver com ele não, porque foi toda uma ingerência, uma má gestão inteira, mas foi ele quem caiu com o Corinthians em 2007. Nelsinho Batista, você não sabe direito, ele é pai do Eduardo Batista, hoje técnico da Ponte Preta de novo.
já treinou aí o Palmeiras e alguns outros times. Por enquanto ainda uma promessa. E essa montagem do novo time, assim, reformulou tudo. Trouxe o goleiro lá, que era do Vitória, lá, esqueci o nome dele. Olha, esqueci o nome. Encrenqueirinho lá. Goleiraço, super goleiro. 2008. Trouxe Chicão, trouxe William, trouxe... Reformou o time, trouxe Alessandro. Foi realmente uma nova época. Aí eu falo de 2008, andei 10 anos, hein? Falo 2008 depois. Talvez amanhã, se eu lembrar, ou eu vá alternando, né? Então, pra quem não sabe a continuação, eu tô falando hoje da continuação do vídeo 194, tá, gente? Um abraço a todos.